Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, continuando nossa aula de inglês para todos, né? O inglês aqui da maneira tradicional, que nós sempre fazemos e dá certo, ok? Na aula passada, nós estávamos vendo perguntas, né? Com o verbo to be, dando uma revisada para aqueles que já sabem. E hoje nós vamos falar sobre rotinas, que é o terceiro assunto ali que nós temos no inglês. Então, primeiro vamos ler o título. Eu vou falar e em seguida você pode repetir. Então, talking about routines. Talking about routines. Para quem já está um pouco, né, já tem um conhecimento ali do inglês, questão de pronúncia, quando nós temos o ing, ele fica algo parecido com n, talking, né? E no inglês nós temos sílabas que nós chamamos de stressed syllables e outras no stressed syllables, né? Por exemplo, aqui nós temos um stressed syllable, que é o schwa, né? O schwa, ele é representado, não sei se eu vou conseguir fazer. É o contrário, tá? É o contrário, mas ele é representado pela letra E. Eu não consigo desenhar aqui, gente, perdão. Só apagar aqui. Ele é representado pela letra E ao contrário, né? Do lado contrário. E ele é um som bem preguiçoso. Então não é about, é about, ok? Routines. Então vamos lá. Conversando sobre rotinas. Vou ler uma vez, depois você pode repetir comigo. You can use present simple statements to describe your daily routines, pastimes, and possessions. Use do to form negatives and ask questions. Então você pode usar o presente simples, que nós já vamos ver o que é, para descrever sua rotina diária, né? Os passatempos e coisas que você tem, né? Nós vamos usar o do para formar frases negativas e fazer perguntas, ok? Então, new language que você vai aprender é the present simple, o presente simples. Vocabulary is routines and pastimes, né? Rotinas e passatempo ali. E new skill, talking about routines. Então, conversando sobre rotinas. Então, vamos lá. Key language, né? Nós sempre temos aqui primeiro vocabulário, um exemplo, né? Nós temos, por exemplo, no presente aqui, presente simples. E nós vamos escutar, ok? Então, eu só vou ler aqui para vocês. To make the present simple, use the base form of the verb, the infinitive without to. Vamos lá comigo? To make the present simple, use the base form of the verb, the infinitive without to. Isso aí. Então, o que isso significa? To make significa para fazer, né? Traduzindo de uma forma mais correta, assim, que faça mais sentido para nós, para formar o presente simples, use a base do verbo, ou seja, o infinitivo sem o to. Por exemplo, vocês sabem que amar é to love, correto? Então, esse to aqui, nesse caso, quando ele está junto com o verbo e ele não é uma preposição, ali ele não está fazendo nenhuma ligação,
ele simplesmente é o nosso infinitivo, né? No inglês não existe esse infinitivo. Ele é formado pelo to. Então, amar, to love. Cozinhar em inglês, né? Cozinhar. Então, como eu não tenho esse R no final no inglês, eu coloco to cook, que significa cozinhar. Aí o que ele nos diz? Que para formar o presente simples, para falar sobre coisas que fazemos diariamente, sobre fatos, enfim, nós usamos o verbo no infinitivo sem o to. Então, vamos ver. Deixa eu colocar o áudio aqui, é o número 2.1. 2.1. I eat lunch at 12 o'clock every day. She eats lunch at 1:30 p.m. every day. Ok. Então aqui eu tenho I, que significa eu. Em inglês, I significa eu. Nós temos o verbo comer no infinitivo sem o to. No infinitivo, ele quer dizer aqui que ele não está conjugado. Né? Por exemplo, ele não está no passado, não está no futuro, não tem nenhum verbo modal ali. Ele está na forma dele original sem o to. Ok? Então, to eat é comer. Como eu estou falando de coisas que eu faço todos os dias, eu só deixo eat e tiro o to. Então, I ate lunch at 12 o'clock every day. I ate lunch at 12 o'clock every day. Né? Quando eu falo devagar aqui, eu falo, né? I eat lunch at 12 o'clock every day. Mas quando eu vou falar um pouco mais rápido, eu falo I ate lunch at 12 o'clock every day. Né? Aqui eu troco por um a, que é um som bem preguiçoso do inglês. Como about. O'clock, ok? O'clock. Então, nós temos aqui um false friend. False friend é uma palavra que parece uma palavra da nossa língua, né, que significa a mesma coisa, mas não significa. Então, lunch em inglês significa almoço, tá? Então, lunch não é lanche, é almoço. Então, eu como o meu almoço at 12. Sempre antes de horas, eu uso o at. Como se fosse o nosso as, né? Por exemplo, às 12 horas. Né? At 12 o'clock. E o o'clock aqui, né? Ele está se referindo a em ponto. Às 12 horas em ponto. E para falar de rotinas, geralmente, né, nós usamos alguma frase, alguma palavra que nos lembre quando aquilo acontece. Ok? Então, a frequência. Por exemplo, every day, que é todos os dias. Ok? Every day, todos os dias. Beleza? Vamos praticar mais uma vez? Eu falo em português, você fala em inglês. Eu como almoço às 12 horas em ponto todos os dias. Beleza? Que horas você almoça? Vamos supor, eu almoço ao meio-dia meio-dia sempre, mas vamos supor que eu almoço às 2 horas da tarde. Então eu falaria I ate lunch at 2 o'clock every day. Ok? Beleza.
Então, nós temos, deixa eu só ver se ele vai mostrar aqui, sim. Nós temos aqui a palavra, né, o pronome pessoal she, né, o sujeito she, que é quem está fazendo a ação, sobre quem eu estou falando. She, que significa ela, e nós estamos contando, então, que ela come o almoço todos os dias às 1h30, ou ela come o almoço às 1h30 todos os dias. Então, aqui nós temos a presença do S, que é uma coisa bem básica e que a maioria dos alunos que eu já tive, eles esquecem disso, né? Eles acham, eu sei, eu não preciso. Aí quando chega lá na frente, comete um erro bobo, que é esquecer o S no presente, né? Para a terceira pessoa. Quem que é a terceira pessoa? Ele, he, ela, she and it, que é um pronome neutro, que vai ficar com o to be quando não tiver alguém fazendo algo, por exemplo, chovendo. Está chovendo. Nós sabemos que está em inglês é is. E chovendo, raining. Então, a partir do momento que eu falo is raining, eu estou falando errado. Mas no inglês eu sou obrigado a colocar alguém, uma pessoa, algo, fazendo algo. Não existe uma frase sem ter alguém fazendo. Como que eu faço com fenômenos da natureza, por exemplo, que não tem uma pessoa, né? O fenômeno da natureza é a natureza, não é alguém. Nós colocamos o it, para o is não ficar sozinho. Nesse caso aqui, o it ele não vai ter tradução nenhuma. Ele é só um auxiliar para dizer que está. It is raining. Ok? Podemos também adicionarmos outras frases. Por exemplo, está tarde. It is late. Combinado? Então, para essas três pessoas, nós vamos sempre colocar o S quando estivermos falando de presente simples, né? I eat, she eats, he eats, it eats. Ok? Vamos lá, então. Eu falo em português e você em inglês. Ela come o almoço às 1h30 da tarde todos os dias. Muito bem. Vou deixar aqui assim mesmo. Então, nós temos further examples do present simple. Nós temos mais alguns exemplos do presente simples. Nós temos primeiramente aqui o pronome pessoal, they, ok? Lembrando do TH, que é a língua entre os dentes e deixa passar um ar. They go to the gym at 8 a.m. O próximo é Jamal, acredito eu que seja esse o nome, Jamal. Se é... Ok. Sempre o nome, assim como o verb to be, nomes de pessoas, quando é somente um, nós pensamos nele como se fosse um he, she ou it, o que significa que ele também vai para o plural, o verbo. Por exemplo, Aline eats her lunch every day at 1 p.m. Então aqui eu não tenho he, não tenho she e não tenho it, mas eu sei que a Aline é uma mulher, é uma pessoa, então eu coloco o S juntamente do verbo. Ok? Então aqui nós temos Jamal goes to the gym at 9 a.m. Então Jamal vai para a academia às 9 da manhã. Né? No inglês nós temos o AM, PM.
no português nós não costumamos falar muito AM ou PM, né? A gente fala da manhã ou da tarde. No inglês é um pouco mais simples. Posso falar in the morning? Posso, mas é mais simples eu falar 8 a.m., 9 p.m., 9 a.m. e assim por diante. Ok, então aqui ele diz assim para nós, muito importante. Verbs ending SH, CH, OSS, X, and Z take S in the third person singular. Ok, então vamos lá. Os verbos que terminam em SH, CH, O, SS, X e Z, você não coloca apenas o S como aqui. Você coloca um ES na terceira pessoa do singular, que é he, she e it, certo? Então, quando você for falar dela, dele, em português a gente tem dela e dele só, né? Você, se a palavra terminou em SH, CH, O, SS, X e Z, você coloca o ES na escrita. Por que eu falo na escrita? Porque na fala, gente, não muda nada. Por exemplo, aqui, ó, eu adicionei o ES porque go termina em O, né? Terminou em O. Na fala eu vou falar goes. Né? Eu não consigo perceber que tem um E aqui. Eu falo goes. Mas na escrita eu devo escrever com o ES ali. Ok? Senão vai estar errado. Não tem um segredo, né? Você precisa realmente praticar e tentar se lembrar dessas palavras, né? Mas com o tempo você vai vendo que ele é mais simples do que parece. Porque, por exemplo, a palavra fax. Tem como falar fax, né? Obviamente que eu vou falar faxes. Certo? Tem como eu falar o S depois do X. Não faz sentido. Então você vai acabar se lembrando. Outra coisa, deixa eu ver. O X falei, o SS é tranquilo. O OU, por exemplo, ali, né? Goes. Na fala não tem problema, mas na escrita não fica estranho. Goes, tá? Goes. O que é isso, goes, né? Goes. Ok? Vai fazendo sentido com o tempo na sua cabeça. Não se preocupe. Então tá, o Jamal vai para a academia às 9 da manhã. Aqui, não é uma rotina, não estou falando de rotina, mas estou falando de um fato. Né? De algo que simplesmente é. Por exemplo, eu tenho a imagem de um microwave. Fala comigo aí na sua casa. Microwave. 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 É um micro-ondas. Né? Então, I have a microwave. I have a microwave. Correto? Então, eu tenho um micro-ondas. Isso é um fato. Né? Eu estou contando que eu tenho micro-ondas. Então, eu uso o presente simples também. Certo? Agora, quando eu falo novamente de he, she and it, eu vou trocar o have por has. Somente isso, tá? Não precisa fazer muita confusão na sua cabeça. Você só troca o have. Quem que usa o have? Eu, você, nós e eles. Eu não vou colocar vocês porque vocês é o mesmo que o você no português. You, né? No inglês só tem um. Só temos you, não tem vocês no plural.
né? Então, nós usamos para esse daqui o have, e para he, she and it, nós usamos o has. É o mesmo significado, só muda a palavra, tá? Então, she has a dog and a cat. Então, ela tem, né? Novamente aqui, lembra que aqui eu tenho um micro-ondas, contém um fato. I have. Aqui eu conto outro fato. Ela tem um cachorro e um gato. She has a dog and a cat. Correto? Vamos ver se você entendeu. Eu tenho um carro. I have a car. Como que eu falo ela tem um carro? She has a car. Estou dando uma declaração, estou contando algo que é verdade, que é um fato, né? Eu tenho um carro, ela tem um carro, ok? Que eu coloquei o i pequeno, é só lembrar vocês que o I é sempre maiúsculo, ok? Tranquilo, então. Ó, how to form the present simple. Então, como formar o presente simples? Ele sempre traz essa forma bem limpa, bem didática, para você se lembrar na hora de falar, né? Claro que você não vai parar para pensar assim, agora eu estou usando o sujeito, aí depois eu vou usar o verbo e depois o resto da sentença. Não, né? Você primeiro aprende, você entende para internalizar e depois usar. Então, nós temos aqui o sujeito, né? Não precisam se preocupar muito a nomes, termos. Quem tem que saber isso sou eu, que sou o professor. Se você está aprendendo inglês, você só precisa entender, não precisa decorar nomes, tá? Então, mas como que eu entendo o sujeito? Pessoal, sujeito é quem faz algo, quem pratica a ação sobre quem eu estou falando, né? Então, por exemplo, aqui, eu almoço, né, todos os dias às 1. Quem que almoça todos os dias 1? Sou eu. Então esse é meu sujeito, é quem fez, quem praticou, ok? Então nós vamos usar primeiro o sujeito, que é sobre quem eu estou falando, lembrando que no inglês eu sempre tenho que ter um sujeito para praticar uma ação. Então sempre antes do verbo eu tenho que ter um sujeito se eu estou contando algo. Então, I eat lunch at 1 p.m. every day. Então, eu almoço, eu como almoço às, lembra do às, antes de hora, at 1 da tarde, todos os dias. You, que é você, eat lunch at 1 p.m. every day. Repete comigo. You eat lunch at 1 p.m. every day. Muito bem. Vamos para o próximo. Nós almoçamos às 1 todos os dias. We eat lunch at 1 p.m. every day. E por último, o they. They eat lunch at 1 p.m. every day. Eles ou elas comem, almoçam às 1 todos os dias. Eu estou falando almoçam porque eu pelo menos não falo assim, vou comer almoço, né? Mas no inglês faz sentido, no português não faz muito. Então eu estou unindo eat lunch, comer almoço, com almoço, tá? Nós podemos fazer isso sem problema. Agora, a regra diz que com he, she and it nós adicionamos o s, né? Então, he eats, vai lá, repete. Lunch at 1 p.m. every day. E ela almoça às 1 todos os dias. She eats lunch at 1 p.m. every day. Ok? Então ficou gravadinho na sua cabeça? Com he, she e it, o verbo
quando eu estou falando, quando eu estou no presente, sabe? É só você pensar em português, assim, por exemplo, ela cozinha bem, né? Ela, vamos por partes. Como que eu falo ela? Então eu tenho aqui um sujeito, que é sobre quem eu estou falando. Então ela em inglês é she. Como que é o verbo cozinhar? To cook, no infinitivo, certo? Como eu estou falando de algo que ela faz, né? Em português eu falo assim, ela cozinha. Então, ela faz isso todos os dias, ou de vez em quando que seja. She cooks, né? Adicionei ali o S. She cooks. Não precisei colocar E, porque o E era só SH, CH ou SS, X e Z. E bem em inglês é well. She cooks well. Ela cozinha bem. The rest of sentence, it doesn't matter, né? Não importa. O resto não importa. O que importa é o sujeito e o verbo. O que vem depois é só complemento. Certo? Então, nós temos aqui um exercício. Eu vou colocar o áudio para vocês. É o 2.4. Vamos tocar todos primeiro, vocês só vão escutar. She eats dinner in the evening. He wakes up at 7 o'clock. I start work at 10 a.m. They leave home at 8:45 a.m. We finish work at 4 p.m. My friend has dinner at 6:30 p.m. I cook dinner every night. My parents eat lunch at 2 p.m. Mia gets up at 5 o'clock. My cousin works with animals. She eats dinner. Ok. Então, nós vamos cross out, né? Marcar aqui a palavra incorreta em cada caso. Vamos ler em inglês? Palavras pode repetir comigo. Cross out the incorrect word in each sentence. Muito bem. Cuidar para não falar a palavra mundo como palavra. Observe, eu divido essa palavra em duas, tá? Aqui. Ué, aí deu. Primeiro, né, eu falo world, né? Como se você estivesse falando old. Deixa eu ver, em português seria algo mais ou menos assim. Old. Rolled. A partir daqui, né? Esse rolled. Enquanto a palavra, né? Que word em inglês significa palavra. Então, a palavra nós pronunciamos no inglês britânico como word, né? Sem o R. Word. Nós esticamos o word. E no inglês, em outros tipos de inglês, não só no americano, né? Porque não é só o americano que existe. Comumente as pessoas falam word, sem mexer muito a língua, só para o R. Word, rolled. Ok? Word, rolled. Continuando aqui, então aqui nós vamos marcar qual está incorreto. Incorrect, right? Então, he wakes up at 7 o'clock. Qual que está errado aqui, meu amigo? Então, a resposta errada é wake up, porque eu não tenho o S no verbo principal, já que se trata de he, terceira pessoa, né? He, she, it, eu devo ter o S. Então, a correta seria he wakes up at 7 o'clock.
ele acorda às 7 em ponto. Próxima, number 2. I starts work at 10 a.m. Então, eu começo o trabalho às 10 da manhã. Qual que é o errado aqui? O errado, então, é starts. Por quê? Porque I não é he, não é she, não é it, não precisa desse S aqui. Então, I start work at 10 a.m. Combinado, beleza? Tranquilo. Number 3. They home at 8:45. They leaves home at 8:45 a.m. Então, eles saem de casa às 8h45 da manhã. Aqui, então, o incorreto é leaves. Novamente, não é he, não é she, não é it. Eu não preciso do S no verbo. Próxima, number 4. We finishes work at 4 p.m. Aqui o errado é finishes, porque também, novamente, não é he, não é she e não é it. Então, a frase completa e correta é We finish work at 4 p.m. Nós finalizamos o trabalho às 4. Okay? Sempre que você quiser repetindo comigo, pode ir repetindo. Quanto mais você treinar, melhor vai ficar. Vamos lá, então, number 5. My friend has or have dinner at 6:30 p.m. Primeiro, vamos tratar aqui do qual está errado. É o have, né? Por que é have? My friend, para pensar comigo. My friend ou é he ou é she. Então, se nós fôssemos trocar, my friend ou é ele ou é ela. Então, my friend has dinner at 6:30 p.m. Então, meu amigo janta. Has dinner é janta, né? Dinner é janta. Às 6:30 da noite. É da noite, né? 6:30 é noite. Aqui, sobre a pronúncia, nós falamos dinner, ok? Esse no final bem preguiçoso e longo. Dinner, né? Não é dinner. Quer dizer, você pode falar se você quiser também, não tem problema. Né? E antes das horas, at. E aqui o número 30 nós pronunciamos como 30, ok? 30. Next one. Number 6. Eu cozinho a janta todas as noites. Qual que está errado? É o cooks, porque I não precisa de S no verbo. A frase correta é I cook dinner every night. Number 7. Meus pais, temos um false friend aqui, né? Um amigo falso. My parents, meus pais cozinham, comem o lanche, comem o almoço todos os dias. Não tem todos os dias. Às 2:00, né? Até eu confundi aqui. É porque no português nós não temos costume de colocar esse come, né, antes ali. Então, come o almoço às 2:00. Até estranho falar isso. Mas vamos traduzir da forma livre, né? Meus pais almoçam às 2:00. Então, my parents eat
lunch at 2 p.m. Parents é pais, tá? Parentes em inglês é, né, parentes, tipo tia, avó, prima, é relatives. Ok? Relatives, parentes, parents, pais. Beleza? Próximo. Mia gets up at 5 o'clock. Então, Mia se levanta, né? Get up é se levantar, às 5 em ponto. Então, Mia gets up, né? Porque Mia é she, ela. Mia gets up at 5 o'clock. E, por último, number 9, my cousin works with animals. Como será então aqui? Está errado. A cousin, work, porque se eu fosse trocar, cousin em inglês é primo, né? Ou prima. Então, ou poderia ser he ou she. Então, o verbo leva S. Meu primo ou minha prima trabalha com animais. Ok? Vamos lá para a nossa última parte. Michael gets up at 7:30. Então, aqui nós vamos fill in the gaps using the words in the panel. Ok. Nós tínhamos as palavras aqui que nós aprendemos, né? E nós vamos usar para completar aqui, ok? Então, Michael gets up at 7:30 a.m. O Michael se levanta às 7:30, né? Então, às 7:30 o Michael se levanta. Number 1. Temos uma pessoa, a person in the office, né? No escritório lá. E diz assim: We work at 5:30 p.m. Então, nós saímos, nós deixamos, nós terminamos nosso trabalho às 5:30, né? Então, aqui, ele não diz bem, né, qual que é para usar, mas nós poderíamos usar qual? Tanto leave quanto finish, né? Porque eu posso sair, eu posso finalizar, dá no mesmo, no final das contas. Então, aqui vamos usar o leaves. Certo? Leaves. Ok? We leaves work at 5:30. Está correto? Não, né? Aqui foi uma pegadinha para ver se vocês estão atentos, né? Certo? Né? Quem acertou falou, mas o professor colocou errado ali. Então, we leave, né? Não tô falando ele nem ela, então não precisa colocar S. Próximo, number 2. Pam lunch at 1:30 p.m. Então, a Pam come o almoço às 1:30 da tarde. Como que era come? Eat, certo? Verb to eat, comer. Então, aqui nós vamos colocar Pam eats lunch at 1:30 p.m. Vai repetindo comigo, tá? Number 3. We in the park. Vamos ver, né? Temos duas pessoas caminhando aqui. Então, qual que nós podemos encaixar aqui? We. Eu tenho a palavra aqui, né? Come, talvez. Anda. Temos o verbo andar aqui, né? Que é o walk. Walk. Né? Eu não falo walk, falo walk. Nós caminhamos. Então, nós caminhamos no parque. We walk in the park.
né? Park. Perceba então que se fosse she, nós colocaríamos aqui um S, né? She walks in the park. Number 4. His son work at 9 a.m. Então aqui parece que a pessoa está saindo de uma porta, né? Então digamos que ele está saindo de casa. Vamos usar como his son leaves, né? Sai de casa, deixa a sua casa ali, né? Para o trabalho às 9. Não, mas espera, né? His son leaves work at 9 a.m. Sorry, aqui não é deixar, aqui é vai para o trabalho, né? Faz mais sentido. Então, vai para, nós vamos usar o go to, certo? Como his son é he, ou he, né? Nesse caso é he, ele, nós vamos adicionar es porque terminou em o. Agora tá certinho, tá? Perdão, eu não tinha visto ali o goes to. Então, his son goes to work at 9 a.m. Então, o filho dele, né? His significa dele. Son é filho. Então, o filho dele vai para o trabalho às 9 da manhã. Number 5. My brother work at 4:45 p.m. Nesse caso aqui, sim, né? Leave, o verbo to leave. Então, como é my brother, he leaves. Estou com um pouquinho de dor na garganta, tá, pessoal? Tô travando aqui um pouco já, que minha garganta está doendo bastante. E number 6, they comem a janta, ou seja, jantam. Deixa eu só diminuir aqui. Às 8. Então, they eat. Não precisa ser it's, porque é eles ou elas. Não é he, nem she, nem it. Agora, este daqui eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu estou com bastante dor na garganta, né? Eu trabalhei bastante hoje, tive bastante aulas, mas o vídeo aí fica muito. Então vamos lá. Michael gets up at 7:30 a.m. Repete. Muito bem. Number 1. We leave work at 5:30 p.m. Boa. Number 2. Pam eats lunch at 1:30 p.m. We walk in the park. His son goes to work at 9 a.m. My brother leaves work at 4:45 p.m. E they eat dinner at 8 p.m. Muito bem. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!